assunto aqui para a gente estar tratando, vai ser show de bola. Muito bem, boa noite a todos os nossos queridos convidados, ao pessoal que está chegando na nossa série de Papo Reto em Vendas. Como vocês já estão sabendo, né, as regrinhas iniciais sempre são dadas nesse momento paroquial. Eu me sinto aquela velhinha da igreja, né? Sempre tem os recados paroquiais. Então, nos recados paroquiais, a gente está dando agora início ao nosso evento. É o terceiro evento da nossa série de lives orientadas especificamente para o pessoal da comunidade de vendas, né? Essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois a todos os interessados que quiserem nos nossos canais, vocês vão ter acesso, perfeito? As perguntas que vocês tiverem a serem feitas, por favor, deixamos ao final com o nosso convidado, Jefferson. Pode fazer as questões, as perguntas junto ao chat e depois a gente vai estar selecionando algumas perguntas também. Muitos dos nossos convidados e fazem os questionamentos. Muita gente tem cooktop, né? Daí tem que comprar o forno separado. Olha esses modernos agora. Microfone aberto. Os brancos gigantes. Mas olha, custei R$3.600. Aline. Oi? Aline. Oi. Aline. Oi. O microfone está aberto, está conversando no paralelo aí, por favor. Ai, desculpa. Vamos bloquear todo mundo, tá certo? Menos o meu, né? Depois a gente deixa o meu e do Jefferson aberto aqui. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, né? Essa semana tivemos uma série de reuniões, uma semana com muita gente na área de planejamento comercial, fazendo uma ponderação já do resultado do ano de 2020. Muitas empresas com as quais a gente conviveu tiveram um ano bem complicado, mas eu acho que entre mortos e feridos dá para a gente, a este momento, já no iníciozinho do final do último mês do ano, já de dezembro, a gente dizer que o ano foi um ano que a gente conseguiu superar com as dificuldades, né? A grande maioria das empresas que a gente convive, mesmo aquelas que tiveram dificuldades, a gente está fazendo um enfrentamento corajoso e eu acho que tivemos um aprendizado de como enfrentar essas situações. Mas o ano que arranca aí pela frente, todo mundo está dizendo isso, é um ano que promete e a gente precisa entrar preparado, cantando pneu já no ano de 2021, certo? Vamos entender, então, este momento da série Papo Reto de Venda, o momento de aproveitar os nossos convidados para a gente poder ouvir as suas percepções, que não são verdades, são percepções, né? E a gente fez uma seleção aqui de parceiros para contribuir, gente que sempre, durante a trajetória, a gente pôde conhecer e pôde admirar pela obra, pelo grande legado que a gente tem nessas pessoas. Esse cara que está convidado para o nosso bate-papo do dia de hoje aqui é um cara que eu tenho uma particular admiração, Jefferson Lemos, que tem uma gigante vivência, uma experiência absurda no segmento farma, né? É um segmento específico, com muito comportamento específico, mas eu fiz questão de convidar o Jefferson, já antecipadamente, Jefferson, te agradeço aí a tua disponibilidade, como sempre, super disponível, né? Para trazer essa tua vivência e, fundamentalmente, a gente poder aprender no segmento farma. Assim como cada segmento tem um comportamento diferente, o segmento farma é de grandes empresas, de empresas gigantes, de empresas de faturamento na casa de bilhões de dólares, né? Então, são um segmento, geralmente, um segmento rico, mas um segmento que também tem muito a gente trazer do seu aprendizado para outros segmentos. E esse é o papo que a gente vai estar orientando hoje aqui com o nosso colega, com o Jefferson Lemos, tá? Então, já de bate-pronto, Jefferson, eu te convido a fazer a tua rápida apresentação, quem você é, qual é a tua origem, de onde é que você veio, a tua formação, de forma rápida para a gente já, ouvindo esse teu boa noite, galera, já começar o nosso pinga-fogo aqui da noite, tá? Manda lá, Jefferson, obrigado pela tua participação aí. Manda ver, Jefferson. Tá bom, então, boa noite, galera, né? Eu vou começar com boa noite, galera. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês todos, um especial prazer estar com o Clóvis, a quem eu também tenho uma admiração, ainda que a gente não se conheça há algumas décadas, eu acho que a gente se conhece aí há menos de uma década, mas a gente teve a oportunidade de realizar aí um projeto importante junto numa das empresas que eu passei. Eu vou fazer um overview rápido, né? Primeiro o Jefferson gente, depois eu vou para o Jefferson CNPJ. Então, eu estou com 49 anos, perto dos 50, estou com 30 anos de trabalho formal, desses 30 de trabalho formal, eu diria que 29,5 é no segmento na indústria farmacêutica. Então, sou casado, tenho 2 filhos, convidei um para participar,
porque diz que apresentações e live é importante tu convidar sempre um amigo e o filho que evita tu exagerar um pouco na mentira. Então, ele deve estar presente e aí me policia um pouco mais nesse aspecto. Eu sou gaúcho, né? Atualmente moro aí, nesse momento estou em São Paulo agora. A minha vivência, então, eu passei por empresas farmacêuticas como Schering-Plough, passei por Medley, peguei o advento de genéricos numa Medley, passei por biosintética, passei por grupo indiano, que é Ranbaxy, passei por suíço, que é Novartis, e por um grupo italiano que chama Zambon, e minha última hospedagem aí, agora não estou mais, porque estou desvinculado, estou partindo para um novo projeto, mas a minha última hospedagem foi numa empresa, inclusive gaúcha, que é a Clay Hertz, onde eu fiquei aí quase 12 anos na gestão e executando planejamento estratégico. Então, esse é o meu... Tenho uma formação acadêmica em administração, fiz um MBA em gestão empresarial e também na parte de mais intensiva, Fundação Dom Cabral, onde eu fiz um curso, eu não diria que é intensivo, porque é um curso mais prolongado, de liderança transformadora, né? E que eu acho que está muito em voga. Como isso é recente, eu achei que era importante também. Vou tentar ser o mais objetivo possível. O Clóvis me conhece, diz que é papo reto, então tanto o dialeto quanto que a gente pode ser muito objetivo, de vez em quando vai resvalar uns palavrões aí, mas botaram lá que era uma conversa de adultos, então às vezes no meio de uma frase, ao invés de uma vírgula, que é comum do carioca colocar, eu coloco um palavrãozinho aí, mas é para dar uma apimentada. Então basicamente é o famoso francês de vendas, né, Jefferson? É o francês comercial. É isso aí. Galera, vou tentar focar no olho, tá, Clóvis? A remela eu deixo para depois. Então, eu vou tentar contar as histórias bonitas e boas, porque as feias tem bastante. Então, eu deixo para as perguntas. Maravilha, beleza. Bom, gente, como é que a gente imaginou essa série de lives, né? O nome já está dizendo, é um papo reto em vendas, como o Jefferson muito bem trouxe, sem rodeio, sem firula, sem mimimi, sem jogar para o lado. A ideia da gente construir uma grande comunidade com um grande movimento pela venda e foi pensada junto com os nossos convidados, trazer uma comunidade vendedora e vencedora. A gente quer com isso um maior espaço de protagonismo comercial, tem a permissão, como o Jefferson já disse, de ser politicamente incorreta, e eu tenho comentado com todo mundo aqui nos nossos eventos anteriores, proibido para menores em maturidade, tá certo? Porque não tem salvação fora da venda. No primeiro evento, a gente teve um show com o nosso guru convidado, o Edson Talarico, grande professor do Talarico, depois o Matheus Ritzel, que nos incendiou na semana passada, e cada live dessa gerou um monte de assunto, a gente fica pensando em um monte de coisas, em novas questões que devia ter perguntado e não perguntou. Então, eu acho que é uma oportunidade rara de vocês também, além de aproveitarem o conhecimento, de fazer as suas perguntas, colocar as questões no chat, enfim, fiquem à vontade. Então, eu vou começar o nosso bate-papo hoje aqui, Jefferson, largando já o primeiro torpedo, né? A gente fala muito aí, fizemos vários artigos sobre isso, inclusive, sobre a importância de criar uma nova experiência para o cliente, né? Da importância do cliente final ser entendido na sua dinâmica de compra, que está mudando muito nesses últimos tempos, principalmente, né, nesse movimento pós-Covid aí. Agora, a pergunta que eu queria te trazer é duas em uma. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: essa questão de criar uma experiência atrativa, uma nova vivência para o cliente no ponto de venda, isso se dá, na tua visão de farma, em lojas de dono ou em loja de rede? Dá para a gente apostar mais, se fica mais fácil construir experiência para o cliente, onde tem um pequeno ambiente ou uma grande rede, é tão fácil de construir isso? Qual é a tua visão? E a segunda pergunta é, do aprendizado de farma, vale para todas as operações? Você extrapolaria o teu conhecimento para outras empresas que atuam no canal varejo, no canal alimentar? Tu acha que dá para aproveitar isso? Então, são duas perguntas em uma, Jefferson. Senta o pau aí, meu velho. Manda lá, a tua visão. Então, assim, eu vou tentar responder a primeira, né? 2 em 1, mas assim, e de novo, só quero reforçar que a gente costuma dizer, né? Tem fato, boato e opinião. Eu tento me abolir do boato, vou tentar muito mais testemunhal e opinião, né, do que qualquer outra coisa acadêmica ou filosófica. Então, na primeira pergunta aí, essa experiência para o cliente, primeiro,
não é porque eu estou próximo de 50 anos de idade cronológica, eu acho que essa parte de mudança e criar experiências para cliente é algo que eu ouço desde que eu nasci, desde que eu estou em venda. O que muda é a ferramenta, o método e o processo. Então, sendo mais cartesiano e objetivo, eu acho que tu tem que sempre estar buscando criar alguma alternativa para surpreender o teu cliente. Ela pode ser do ponto de vista tático e operacional, que às vezes é um processo que tu melhora ou algo que te dá um dinheiro muito pesado, no segmento farma é muito comum quando tu faz a distribuição, ou ela pode ser estratégica, o que muda é isso. Segunda pergunta aí, desdobrada, se é mais fácil tu aplicar no canal, vou tentar me deter no farma, né, numa farmácia independente ou numa grande rede. Não tem diferença nenhuma. O que tem diferença é o preparo e o nível de sofisticação. O que muda é a estrada que tu vai operar. Numa tu vai ter um grau, quando a gente fala de investimento, que é um pouquinho diferente, e na outra tu vai trabalhar muito mais forte a questão de preço, de relacionamento, que é o canal independente. Então, só muda a estrada, não vejo nenhum tipo de diferença relevante, nem algo que a gente possa dizer assim, a não ser a conta financeira, que isso pode ocorrer, mas ela está diretamente relacionada a um ROI, o que vai te gerar, né? Então, e se pode ser aplicado em outro mercado, acredito que sim. A única diferença do mercado farma, ou uma das diferenças, é que ele é um mercado muito definido e regulamentado, né? Tu tem um órgão Anvisa, tu tem preços definidos, quando se trata de medicamento tarjado, preço fábrica e preço máximo, então tu tem uma peculiaridade, eu costumo dizer que o farma, hoje até conversava com o dono de uma empresa aqui, de uma empresa farmacêutica pequena, que fatura 50 milhões, e aí ele me disse, eu estou com um problema na minha empresa que é um passivo. Eu digo, é tributário ou é regulatório? É alguma marca que tu vai perder o registro? Ele é tributário. Eu digo, então tu não está com problema. Então, sendo bem objetivo, né? Eu sei que tem gente da área financeira aí, no farma, quando tem um problema de registro, de marca, de Anvisa, é muito pior do que tu tem um problema financeiro. O financeiro, é tributário, vai ter um refis, tu vai tentar organizar isso para resolver, abre os armários, vê se tu enxerga os esqueletos, se não for fantasma, e tenta montar um plano para resolver. Mas o regulatório é diferente. Então, é só isso, se eu comparasse com um supermercado, tá, por exemplo. Mas eu acho que é aplicável em qualquer canal. Basta tu ter uma metodologia de execução comercial, num outro lado, uma plataforma, uma ferramenta moderna, e um processo que seja condizente ao teu cliente. O resto é repertório repetitivo, não tem muito gibi chinês. As coisas são simples. Tem que escolher o mix, tem que trabalhar o trade, quer dizer, as coisas que valem para o farma valem provavelmente para muitos outros segmentos onde tem um canal de distribuição, né, Jefferson? Agora, te fazer uma pergunta. A gente está vendo uma série de dilemas na área comercial, né? São tantas novidades, o encurtamento da cadeia de vendas, enfim, tem muita coisa. O que você acha que as áreas comerciais, de uma forma geral, precisam fazer para sair do convencional? Essa coisa de fazer sempre do mesmo jeito, vendedor ou um agente comercial que visita sempre os mesmos clientes, o que está faltando fazer na área comercial para se sair do convencional, para criar inovação na área comercial? Tem algum caminho para isso na tua visão, Jefferson? Eu diria assim, tá? Eu vou tentar também ser o mais objetivo. Eu acho que assim, primeiro tem que ter uma identidade própria, né? Então, tem que definir o que tu é, né? E não tem nem certo nem errado. Ou eu vou ser um cara que vou criar, ou eu vou ser um cara que vou copiar. Isso vai estar claro. E não é nenhum demérito tu copiar, desde que tu faça bem feito. Isso é comum no farma, inclusive. O que muda é como é que tu vai fazer a tua transação comercial. Mas eu te diria o seguinte, né? Método. Um método que facilite a decisão de compra. É isso que faz tu sair do convencional. Tão simples quanto isso. Eu podia agregar uma pancada de coisa aqui. Tem plataforma, tem ferramentas, tem que ter uma liderança inspiradora, mas eu diria que assim, a venda não dá mais para trabalhar com um modelo de sorte ou azar, a venda ela é preditiva. Então, tu tem que saber hoje se tu está com a cota fechada do mês, pelo teu fator de projeção, pelo teu anseio que tu tem, pelo nível de cobrança que tu tem. Agora, a venda, você falava muito nisso, né? Eu na época que você falava, eu acredito. Não estou tirando o lado de emoção do vendedor inspirado, mas o vendedor ele tem que estar preparado, ele tem que conhecer de números, ele tem que conhecer um pouco de tecnologia e ele tem que fazer uma conta reversa. Eu gosto muito de duas coisas. Quando sai um foguete,
porque tu conta do 10, 9, 8, 7, a gente tem um costume de trabalhar com venda, né? Hoje estou com 100, 200, e eu gosto muito do ano novo, porque tu faz uma contagem regressiva. Então, o cara tem que sair no cheque especial, botar isso num sisteminha de vendas, pode ser um Excel, pode ser um BI sofisticado, e dizer, o meu fator de projeção de dia é esse, né? A empresa, quando eu não vendo nada no primeiro dia, não vendo nada no segundo dia, não vendo nada no terceiro dia, e eu vou fechar ou não a meta. E aí tu já sabe hoje, no passado tu não sabia, hoje tu sabe. O resto é sorte. E aí eu faço alguma coisa, que o que que é? Bom, eu tenho uma metodologia na minha empresa, né? Empresas, eu estou dentro do setor farma, normalmente ofertam isso, que é um setor de gigante, então é uma coisa que tu não tem que criar muito, eles te oferecem, e fazer o negócio acontecer. Então é isso. E fora isso, claro, velocidade, né? Esse senso de urgência que a gente faz, com gerenciamento curto, mas não vejo sofisticação, sinceramente, né? Certo. Jefferson, até para ilustrar para o nosso pessoal aqui, eu não sei se todo mundo domina, qual é a diferença que a gente tem no segmento farma, quando se vende para um médico e tem que prescrever um remédio e aquele que a gente compra sem receita na farmácia? Como é que chama essa diferença? Como é que se dá na tua visão? Porque você trabalhou nessas duas pegadas, né? Com um cara que é o prescritor do produto e outro que é puramente um comprador do produto, né? Tá. Então, assim, do ponto de vista técnico, o produto que tem tarja, a venda ocorre pela prescrição do médico. Então, no segmento farma só existe 3 formas de buscar o negócio. Uma que é o médico, então o médico te receita, tu vai lá e compra. A segunda que tu faz o sell-out via mídia, então tu trabalha com nível de desconto baixo na tua transação comercial, bota o dinheiro na mídia, a gente tem produtos aí tradicionais, aspirina, Benegripe, no OTC é muito comum, que o tarjado tu não pode fazer isso, e tu empurra o consumidor para dentro da farmácia, perde a metade da venda, mas isso está na conta. E a terceira, que é um pouco mais, eu diria que está um pouco mais organizada, mas sempre existiu, a terceira via tu trabalha na farmácia. Então, de 1999, com o advento do genérico, tu pode trabalhar. A última empresa que eu trabalhava, ela trabalhava dessa forma, trabalhava com um OTC Trade, onde tu tem uma estrutura de vendedores, de origem de pedido do cliente, mas o cliente compra porque, assim, tu não gasta dinheiro na televisão, oferta um desconto maior, onde a margem e o markup dele é maior, ele pode intercambiar o produto, porque a lei permite ele intercambiar, desde que o consumidor aceite. Esse aqui está muito caro, então leva esse outro. E aí tu opera dessa forma. Só tem essas 3 formas. Então, o não tarjado a gente chama de OTC, né? Nem todas, às vezes tem uma característica, porque nasceu no médico, e aí tu opera na farmácia ou na mídia, e o restante é a receita médica. Aí na receita médica tem produto de uso agudo, um anti-inflamatório, machucou a perna, ele te dá lá qualquer desses anti-inflamatórios para te melhorar no curto prazo, e o crônico. Então, o cara está com depressão, vai tomar lá sertralina por 1, 2 anos, ou cardiopata, que vai tomar alguns desses medicamentos, mas tu necessita da receita, invariavelmente. Certo. Tem muita diferença na abordagem comercial, na política comercial, Jeff? Como é que você vê essa diferença básica, né, nessas duas modalidades, vamos dizer assim, com o canal ou direto com o médico, né? Tem diferença em 2 coisas. Uma, quando tu vai para o médico, o nível de repertório e de explorar o técnico do medicamento, ainda que em linhas gerais o médico ele conhece pouco de farmacologia, mas ele conhece mais do que tudo o negócio, ou ele não aceita, tem um pouco vamos lá, de semideus, de vaidade, mas tu tem que ter um repertório voltado mais para farmacologia, que posologia estudo duplo cego comparativo, aonde foi feito. Então, o nível, vamos botar entre aspas, tá, para tentar achar uma palavra adequada, o nível de requinte, de repertório, de vestimento, de tudo é um pouquinho diferente. Então, basicamente é isso. Quando tu vai para a farmácia, a coisa não é que o vendedor seja pior ou melhor, mas a conversa ela é um pouco mais informal. Não que a venda não seja técnica, tem que abordar markup, margem, mas ela é uma conversa um pouco mais informal. Então, o repertório é isso. Condição comercial, que é o segundo ponto também. Quando tu vai no médico, o nível de investimento e o custo de um propagandista ele é muito alto, né? Ele custa caro para a indústria. Então, tu opera com uma condição comercial menor, né? Então, independente do preço fábrica ser alto ou baixo, e aí vai depender do produto, se ele tem proteção de patente, se ele é um produto similar. Hoje tem muito pouco produto com proteção de patente, e tu opera com uma condição comercial menor. Quando tu vai para a farmácia, não estou falando do OTC de televisão, tá? Quando tu vai para a farmácia,
que é buscar um negócio ou em genéricos não tarjados, ou em OTC, produto para gripe, tosse, pastilha para garganta, produto para hemorroida, protetor solar, tu opera com uma condição um pouco maior, né? E com diferenciais mais relacionados ao ganho para o negócio do cara. E ali tu no começo fala que benefício, não é vantagem, que benefício o paciente vai ter em trocar um produto cardiológico que é 4 vezes ao dia por 2 vezes ao dia. E aí a abordagem é que muda. Abordagem e condição, 2 coisas. Certo. A gente, esses dias, estava num bate-papo com um cliente nosso no escritório, Jefferson, e aí ele trouxe uma colocação que eu achei sensacional, né? Dizia, a gente estava falando muito desse novo normal, e tudo que é antigo agora já não vale mais, né? Então, você pegar todos os livros lá do Michael Porter, Jim Collins, Peter Drucker, o professor Juran, Jack Welch, Deming, esses caras que falaram sobre gestão, que escreveram sobre a comparação em várias empresas, tudo agora é esquecível frente a esse novo. Vamos olhar para a área comercial de uma forma mais ampla, Jefferson. O que tu entende que vai mudar no game comercial, tá certo? No game de venda, o que vem pela frente como olha, essa é uma tendência que, na minha visão, vai mudar na área comercial. Tá, eu vou tentar fazer em linhas gerais, no segmento farma é mais fácil, mas primeiro vou tentar fazer uma abordagem no campo da opinião também. Até eu fiz, não matéria, porque não tenho habilidade para isso, nem condições, mas eu fiz um textinho no LinkedIn que fala justamente disso, tá? E não é porque eu tenho muita idade, ou tenho pouca habilidade com tecnologia, que a gente vai... mas eu tenho notado essa linha tênue aí, né? O cara está mais moderno, mais jovem, domina mais tecnologia, acredita que plataforma, processo e metodologia vai tirar a característica. O cara que não está tão, vamos dizer assim, não tem esse skill, não tem essa condição, ou tem uma idade cronológica diferente, não estou dizendo que seja uma regra, ele parte para defender estrutura, pessoas. Então, assim, eu vou tentar não ficar em cima do muro, mas eu não, esse novo mundo novo, é algo que para mim não mudou absolutamente nada, tá? Sinceramente, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que a gente andava a cavalo, anda de carro, há pouco tempo atrás tu tinha um fax, agora tu tem um iPhone, daqui a pouco tu vai ter holograma. Então isso aí é muito, ainda que nos surpreenda, é muito previsível que a mudança sempre esteve inserida num contexto. Muda talvez um pouco mais a velocidade? Evidente que sim. Então eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Então, de novo, agora... a gente fala de novo game, eu acredito que nada vai substituir o vendedor, tá? Eu não estou falando assim porque eu trabalhava numa empresa e eu herdei isso, não foi algo que eu criei, de PJs. Eu não acredito que vai ter uma substituição. No canal Farma, menos ainda. Eu acredito que o Itaú de 10 mil agências vai ficar com 400. Mas eu não acredito que de 72 mil farmácias vai virar 35. Não vai virar. Vai entrar a Amazon, vai entrar um monte de gente, o que vai trocar é o CNPJ, que vai mudar do Jefferson para o Telmo, para o Clóvis, para o Lino. Então, isso acontece, sempre aconteceu. Porque essa compra, essa rotina de compra em farmácia, ela ocorre de forma diferente. Mas aí é uma opinião, pode ser que eu dê com os burros nada. Acho que pelo menos para os próximos 2 anos eu não vejo. Agora... vou tentar pegar que não seja uma frase pronta, tá? Mas assim, o que muda é que assim não dá mais para ter um vendedor, e nunca deu para ter. Com sorte ou azar, não dá. Ele tem que ter um vendedor consultivo, ele tem que ter uma abordagem específica, ele tem que conhecer mais profundamente o cliente, não na piada ou na formatura da filha do cara no piano, que era e até pode estar junto, inserido isso. Eu não estou dizendo que é foco, ele tem que manter esse relacionamento, ele tem que ter uma gestão da atenção, que eu acho que é isso que faz diferença em todo segmento, e aí isso independe de gente com mais idade ou menos idade, o cara é atento ao que ocorre naquela farmácia independente. Eu estou dando um exemplo de farmácia de periferia, que não é a mesma farmácia aqui de Moema, mesmo sendo independente, e aí ele traça a estratégia. A venda não é mais tão previsível, se o negócio é B2B, é muito commodity, tá? No segmento farma, então tu prepara o cara, tu treina o cara, tu adestra o cara, que não adianta mais treinar, tem que adestrar, não precisa ser um McDonald's, mas muito próximo disso, né? Respeitando aí dialeto, região, mas muito próximo disso, para o cara entrar com um bom dia e sair com muito obrigado e tchau.
mas o cara tem que estar preparado para o imprevisível. Então, tu vai visitar uma farmácia, se o cara passou ontem e vendeu a vitamina, e aí tu preparou ele para a vitamina, e agora o que eu faço? O vendedor, ele está com o foco dele em buscar o dinheiro, né? Se vai ser com vitamina ou não, que eu acho isso muito bom. Então, o que muda é essa parte consultiva, essa parte de treinamento e essa parte da ferramenta, né? Como é que chamava lá? Não me lembro agora, antes do fax, eu ainda peguei essa época aí. Do fax para escrever Olivetti para IBM e, sinceramente, sem menosprezar nada, tá? E a velocidade. Então, o Steve Jobs, que é da tecnologia, fala, né? Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. É mais ou menos assim, né? Copiando a frase dele. Então, nada vai substituir, no meu entendimento, as pessoas. Agora, tu somar possibilidades do cliente acessar, criar um método que facilite a venda, um método, uma ferramenta. Eu quero uma venda agora que a origem seja cliente, eu vou ter um televendas, eu vou deixar o cliente livre para comprar 24 horas por dia. No Pharma, tu não vê isso ainda, tá? E é um setor extremamente auditado nesse aspecto, extremamente moderno. A auditoria de Pharma é a mais precisa, é mais do que uma Nielsen no alimentar e mais do que um Ibope na telecomunicações. Então, tu tem o dado de tudo, o BRIC, onde é que o médico receita, se ele é categoria 1, se é em Copacabana, que produto ele receita, tu tem isso legalmente aberto, da onde saiu, se ele é um prescritor de alto potencial, de alto baixo potencial, que BRIC está aquela farmácia que vende, o que ela vende, tem tudo, o maior número de informação possível. Então, eu te diria que é isso aí, é tentar que esses vendedores que estão aí, que tinham que fazer isso lá atrás, comece a saber que eles são mais consultivos e que não dá para pegar e jogar o papel em cima da mesa, conversar de um monte de coisa, porque ele vai ouvir assim, volta semana que vem. Né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, já deve ter. Eu vivi muito isso. Então, quanto mais preparado ele está, mais ele joga aí. Alguém falou que estava jogando tênis, né? Eu brinco com os caras lá. O jogo do tênis é o seguinte, uma hora tu vai chegar em preço. Para a última empresa que eu estava, que vende farmácia, é inevitável que vai cair. Preço é uma coisa que vai. Mas tenta jogar umas 4 bolinhas de tênis, assim, e tu só vai conseguir se tu estiver mais preparado. Aí deixa o cara, só demora um pouco mais. Porque aí tu, pelo menos, tu chega no preço, mas ao invés de tu dar um desconto de 8 centavos, tu dá um desconto de 3 centavos. Né? A gente fala muito lá, né? E aí vai depender do perfil de empresa. Eu vejo que tem algumas coisas que estão na cara do gol, né? Quando tu pega o segmento farma, eu disse para o cara hoje, eu disse, como é que tu fatura o teu produto? Ele saiu vendo, ele tem um exemplo de um produto para tosse lá. Eu vendo o produto, pode me mostrar uma nota? Posso. Ele vende o produto dele a R$ 4,99, tá? É um xarope para tosse. Estou dando um exemplo real. Eu digo, cara, não precisa criar um gibi chinês. Pode faturar para o teu cliente que nem gasolina, R$ 4,99,99. Se tu tem esse outro produto que é R$ 3,85, tu bota R$ 3,99. Tu vende aí 12 milhões de unidade, 10 milhões de unidade mês, bota aí 4 casas depois da vírgula, que não fere o cliente. Então, essas coisinhas simples que tu vai agregando no negócio, que está lá na nota fiscal das empresas, eu estou dando um exemplo talvez mais raso, tá? Mas que gera um dinheiro fora da curva. Então, é criar alternativa de negócio, permitir que o cliente, a empresa também esteja 24 horas no ar. O representante é fundamental, mas ele é um cara que tem que ir lá para o volume. Eu sou um cara aficionado pelo bom representante. Tu tem que ter um modelo, não sei se Falcone, Hartmann House, alguma coisa de gestão operacional curta, café da manhã, 7 da manhã, conversa um pouquinho com o cara. Tem que abrir final de semana fantástico, agora antes ele não vai. Cara, tu tem que comprar o tempo dele. No sábado tem um cara que vai jogar futebol, outro cara que vai transar, outro cara que vai dormir até o meio-dia, o que vai na casa da mãe, um que vai jogar videogame e vai ver um jogo. Então, quer buscar esse cara para ti? Cria uma atratividade, tem um WhatsApp aí para o cara que diga o seguinte, ele vai trabalhar 7 minutos para você. Estou sendo bem cartesiano, assim, com satisfação, porque tem uma atratividade que permite o cara comprar num final de semana fantástico. Não estou dizendo que caiba para todo mundo. Estou pegando esse exemplo lá, a gente tinha 57 mil farmácias no painel. Então, no seguinte, sábado e domingo, abrindo um sistema sexta às 5 da tarde, fechando às 23h59, tu agrega 1,2 milhão de venda por mês. No ano, tu bota a conta aí, é 14 milhões. Em 3 é 50. E tu não tira a venda da segunda-feira. Então, ele é algo estratégico? Não, ele é operacional, ele é um processo, ele é uma ação, mas com dinheiro violento. É algo estratégico tu botar 4 dígitos depois da vírgula? Tem 2, de um modo geral. Botar 6 dígitos depois da vírgula?
Não, mas tu tem um volume de 45 milhões de unidades por mês, a conta lá paga a tua estrutura comercial. Então, tão simples quanto isso, mas é o que me vem em mente, tá, Clóvis? Tá certo. O pessoal está começando a botar as perguntas ali no chat, eu não estou esquecendo de nenhuma, tá? Eu vou registrar todas, depois a gente faz a saraivada final com o Jefferson aqui. Vai botando teus questionamentos, tá? Depois eu estou trazendo ela para o Jefferson. Jefferson, eu te trazer uma pergunta com relação ao que você trouxe agora. Você falou da importância de ter um vendedor, que isso vai ser inevitável, mesmo com a tecnologia chegando, né? Vai precisar desse cara desenvolvendo ações, se relacionando, etc. Tá? A pergunta é essa: profissional de vendas, vendedor, tem prazo de validade? Dá para a gente acreditar no cara quando ele já bateu o teto da fadiga? Ou tu acha que, não, o cara sempre tem um gás a mais para tirar ainda? Eu acho que o cara sempre tem um gás a mais para tirar e ele tem prazo de validade se ele for que nem um iogurte na prateleira do supermercado. Ficar parado lá, se alguém consumir ele, não. Então, eu vou te dar, assim, também vou tentar dar uma opinião, né? Eu falava muito isso com a nossa turma lá. Eu conheço 4 modelos: o que fala muito e faz muito, o que fala muito e faz pouco, o que fala pouco e faz pouco e o que fala pouco e faz muito. Não existe mais nada de combinação. Então, na empresa que eu trabalhava, eu te diria o seguinte: os vendedores com uma idade cronológica... Espera um pouquinho, vamos de novo? Como é que é? O cara, vamos de novo, essa aí eu tenho que registrar. Fala muito e faz muito. Fala pouco e faz muito. Esse está no jogo. Fala pouco e não faz nada, fala muito e não faz nada. Esse está fora do jogo. Então, tão simples quanto isso, tá? Então, e vou te dar um exemplo que não tem nada a ver, mas assim é o meu exemplo. Aí tem colegas aí que são talvez de outro segmento. Os vendedores tinham, lá tem 340 vendedores. Estou pegando minha última passagem, tá? Minha última hospedagem lá. Então, agora chegando próximo de 400 vendedores só no canal independente. E os vendedores com a melhor performance lá, de um modo geral, são aqueles que têm uma idade cronológica bem maior, né? Às vezes não dominam tanto a tecnologia, mas têm uma credibilidade, um nível de confiança e de seriedade alto, tão adaptados a um mundo novo, talvez não quanto um jovem, mas são caras que fazem o arroz e feijão com temperinho, não fazem nada de sofisticado. Se tu perguntar assim, mas o que esse cara faz? Eu fiz todos esses testes. Esse cara acorda, como fazia lá em 1922, ele acorda mais cedo, ele toma o chimarrão dele, almoça em casa, se ele trabalha numa praça onde está próximo, ele tem o roteiro dele, sequência e frequência definido, ele faz uma abordagem que precisa ser feito, e ele está um pouco aberto, ainda que ele sofra um pouco mais, tu tem que gastar um pouco mais de energia às vezes, mas ele está aberto ao novo. Ao novo que eu digo assim, cara, precisa ter um pouco mais de conhecimento, tu tem toda a tua experiência. Então, eu acho que isso aí é muito, na minha vivência, tá? Muito lenda. Eu tenho cara lá que era mais novo e descansado, cara que é mais novo Então, não tem uma modelagem... Talvez, claro, tu pegar lá num grupo de 3 vendedores, mas quando tu pega um grupo grande assim, é fácil tu dizer. E quando tu conversa, não tem sofisticação. Não tem requinte. O cara vai conversar, o que tu faz, cara? Que tu vende tanto. E, às vezes, não é porque o cara está 20 anos no setor também. Ainda que esses que têm uma credibilidade, fazem o que querem numa farmácia, porque são caras de credibilidade. Mas não tem. O cara faz o arroz e feijão, né? Que é levantar cedo, se prepara, e é um cara organizado, mais organizado, por isso que eu gosto também, muito forte, eu não sei aí o pessoal de PJ, essa diferença de A para B, não tem nada. Ele é organizado, ele tem o roteirinho certo, ele trabalha decentemente, ele aceita o novo, ele participa da reunião, ele colabora, ele dá boas ideias. Então, não é porque eu estou mais velhinho, tá, Clóvis? Eu estou falando porque é realmente uma experiência lá que eu vejo. Então, eu acho muito... Vamos mudar, isso aí não é um futebol que tu precisa que o cara... Às vezes o cara não trabalha com o clube de futebol, o cara precisa trabalhar com a cabeça e com os pés. E às vezes tem uns que trabalham com a cabeça já fazia o gol. Lá não, se o cara trabalhar com a cabeça, ele funciona bem. Então, mas é uma opinião do Jefferson, tá? Não, eu concordo, é questão de perfil, não tem muito a ver com a questão de idade, não tem muito a ver com a questão... Outra, senão a vocação, a energia, né, Jefferson? Acho que isso é muito determinante. Vou fazer a pergunta cruel aqui, tem uns que vão me matar aqui com essa pergunta, mas vamos lá, Jefferson, vamos ouvir a tua opinião. Papo reto vale tudo, né, velho? Tu tem dinheiro infindável,
vamos apostar em representante comercial ou equipe própria? O que tu faria? Tá? O pessoal fala assim, o representante é um mal necessário. Será que é um mal necessário? É representante, é equipe própria, o contrato faz essa diferença, tá? E a segunda pergunta dentro dessa, tá? Que é uma outra grande polêmica. Muitas vezes eu escuto esse grande dilema assim, os meus vendedores, os meus representantes defendem mais o cliente do que a empresa. É errado ele defender mais o cliente? Tá? Tua opinião, Jefferson? A minha opinião, assim, eu também vou pegar... Para mim, não tem absolutamente diferença nenhuma. Eu trabalhei com equipes em que era CLT, porque tem compliance, porque já estava com nível de faturamento alto, porque tomou uma picada de cobra na perna e tomou um passivo trabalhista, e aí mudou para a CLT. Eu não vejo diferença nenhuma. Na última empresa que eu trabalhei, tem uma empresa de 3 anos, tem 2 causas trabalhistas. Se tu quiser ser mais sofisticado, provisiona no DRE, e funciona absolutamente super bem. Vantagem do representante: acerta roteiro, ele sai para vender dinheiro, ele não sai para vender produto e nem material promocional, que eu acho muito bom. Às vezes tem que dar foco para ir para o produto, mas eu sempre digo, marketing tem que vender produto, trade tem que vender canal e vendedor tem que vender dinheiro. Então ele sai para vender R$ 1.200, ele sabe que vai custar para ele R$ 50, ele sai dali, está num sol de rachar, tem que comprar uma água, dar 2 pila para o flanelinha, pagar uma Coca-Cola para o balconista da farmácia, e ele faz essa conta do dia melhor do que todos nós com uma planilha de Excel, e sabe que ele tem que voltar para casa com 800 ou 700 reais, porque ele vai gastar 70 só para sair de casa. Então, eu estou falando assim, pegando um exemplo bom, tá? Então, vai depender do perfil da empresa, tá? Eu digo que não tem diferença nenhuma, tá? A questão é só, mas não dá nessa empresa, porque ela tem uma coisa que é maior, que é o compliance, e não dá para ter, tem que ser. A vantagem no momento desse, de uma crise de saúde como essa, a empresa que eu estava está botando mais 15% de contingente, porque o cara está andando no variável contigo, tu está diminuindo o setor, correndo um pouquinho de risco. Se tu está numa empresa, como agora aqui, né, eu não vou dar nomes aqui, mas eu tive um almoço hoje também com um executivo de uma empresa grande francesa, multinacional, eles botaram 140 para a rua, então, e uma empresa fortíssima, tá entre as 3 do mundo, então não preciso nem dizer o nome, né? E vão ter que botar mais 220 para fora, porque o budget não está aprovado, tem o headcount alto, então tem vantagens e desvantagens, tá? Então não vejo que é isso. Não tenho. Eu tinha a minha vivência é muito mais da última empresa, com representante comercial, eu herdei, na verdade eu não criei isso lá, já existia, e funciona absolutamente bem, com aquela coisa que tem que mudar, o cara que não produz, né? Quando fala de prazo de validade, o cara lá 3 meses não fez a meta que tem que ser feita, os KPIs lá, que são 2, 3 KPIs, beijinho nas crianças, pontapé nos cachorros. Não tem que vender, né? E tem que cuidar da rentabilidade do prazo. Então, essa é a minha opinião. Tinha uma segunda aí que tu falou, que eu agora me atrapalhei. Vamos lá, eu já vou fazer a segunda que faltou e já emendo a próxima, então, Jefferson. Vamos lá. A segunda que faltou é a seguinte: o representante ou vendedor tem que defender o cliente ou tem que defender a empresa? Tá? Nenhum dos dois, ele tem que defender ele mesmo. Ele tem que defender ele mesmo. Se ele defender ele mesmo, ele defende o cliente e a empresa. O que é defender ele mesmo? Não é uma frase pronta, tá? Defender ele mesmo é estar preparado, entender que tem uma perspectiva, que tem vários ovos naquela cesta, que ele não precisa entregar preço, porque ele ganha uma comissão sobre a venda líquida, e se ele vender mais caro, ele ganha mais. Mas não é metáfora, tá? Eu acho que não tem que defender a empresa. Eu escrevi lá sobre isso. Não, mas o cara tem que defender a empresa. Não, o cara tem que... E o líder tem que inspirar o sonho do representante, não o sonho da empresa nem o dele. Se ele inspirar o do representante e fazer ele estar em sinergia com a empresa, o cara anda. Então, não tem muito esse... Na minha visão, tá? Perfeito. Jefferson, tu é um cara que sempre defendeu, a gente conversou muito sobre isso já, mas tu sempre defendeu um número restrito de indicadores de performance, para dar foco. O que eu tenho que cobrar do vendedor para que ele possa entregar o resultado? É muito indicador? É meia dúzia de indicador? O que cobra do cara para ter uma equipe que vai entregar? Vai depender do perfil de empresa, mas eu te diria que é o seguinte: tem que caber numa mão, e hoje em dia em 60% de uma mão. Então, vamos lá para a Ambev, Carlos Brito, Falcone, seja o que for, quiser usar, Hartmann House, Aquila, que fala, né? Então, mesmo sendo, eu sei que às vezes a gente quer tudo, tá? Mas depende da empresa.
Se a empresa trabalha para dentro e a marca é mais forte e não é B2B do que a pessoa é meio, bom, eu vou botar lá 400 indicador, que é uma bobagem absurda, né? Porque vai botar atividade meio e atividade fim. A gente tentou implantar alguma coisa, eu tive sucesso, outras não, mas eu sou adepto de que ele não pode ter mais do que 3 indicadores, 3 KPI. Aliás, nem o CEO e nem o representante. Para mim não muda nada, não é porque o CEO vai ter 2, eu 3, o outro 4 e o lá de baixo 5 ou o contrário. 3 indicadores é suficiente para te dar foco e jogar a empresa dos portões para fora. E não estou falando de Covid. Senão a empresa se recolhe para dentro. Para mim, que sou da área comercial, quando eu falo isso, como a área comercial parece que é vida louca, não é que é engenharia, não quer estruturar, parece que é uma bagunça dinâmica. Né? E o vendedor não gosta de ficar fazendo FCA, plano de ação, PI. Então é por isso. Mas eu realmente acredito e já vi o seguinte, a gente conversa, tem que ser feito fato, causa e ação, sou adepto disso, mas eu acho que o cara tem que ir lá, se ele puder escrever que nem os caracteres de celular, né, e que nem índio, dizendo assim, qual é o fato? Esse, né? Minha mãe morreu do coração e foi enterrada. O fato, o que é? Que a minha mãe morreu. A causa, do coração. E que ela foi enterrada ou cremada. Essa vai ser a ação. Ou vou cremar, ou vou... Estou dando um exemplo, mas é o que me vem em mente, de forma de brincadeira. Então, não sei muito escrever um gibi chinês lá para inglês ver, porque eu não acredito que isso vai funcionar. Mesmo no mundo moderno, mesmo se fosse nós que eu digo que somos um pouco mais preditivo, mais analítico, mais, se é que pode ser responsável, mais de número, se a gente escrever lá, nós vamos trabalhar para dentro, que a gente não vai conseguir fazer, considerando esse modelo B2B, tá? Mas para mim, em qualquer modelo. Então, eu acho que esse é o grande papel do gestor, do empresário, do CEO, do diretor, é assim, cara, a tua empresa tem que estar aberta do portão para fora. Tudo para venda, o delay para os demais. Né? Se eu pudesse dizer, já disse isso, quase apanhei do RH, no bom sentido, né? Tudo para força de vendas, esquece que eu sou, faz conta que eu sou o diretor jurídico, e o delay para os demais, mas entenda, claro que é uma metáfora, todo mundo é importante. A empresa precisa vender, cara, e não precisa vir. E para ela vender e não vender de qualquer jeito, ela precisa ter pessoas treinadas, metodologia de execução e poucas coisas. Né? Então, eu acho que é melhor ser muito em poucos do que nada em muitos. Mas aí é uma questão de opinião. Minha experiência mostrou isso, tá? Mesmo empresa de prescrição, mesmo empresa suíça, quando se deu assim. Agora, se tu tem um valor de marca, hoje tu não tem mais isso, é muito commodity. Não, a marca manda e o que eu boto é protegido por patente. Tudo bem, então vamos fazer um circo aqui, trabalhar, inventar coisa para dentro, que só eu estou nesse mercado. Não existe mais isso no farma, com o advento do genérico. Então, quanto mais a tua velocidade, mais o teu mindset vamos colocar para fora, o que eu crio para o cara, vamos surpreender o cliente, vamos fazer o final de semana o cara trabalhar, vamos fazer o projeto Corujão para ficar 24 horas no ar, mas não que o cara vá lá levar pizza para o pronto-socorro, para os médicos, mas assim, cara, te vira nos 30, bota essa dinâmica, faz o cara mexe com a motivação do cara e eu acho que funciona, mas funciona em qualquer modelo, tá? Até na prescrição, eu diria. É basicamente isso. Não sei se eu te respondi como tu esperava, mas é o que a casa oferece. Tá bom. Jefferson, na tua leitura, assim, o que realmente motiva a equipe de vendas a seguir a execução? É dinheiro, é prêmio, é o cara atingir o resultado dele? O que tira o cara da zona de conforto, faz realmente esse cara querer ir atrás da execução bem feita? Cara, eu te diria o seguinte, assim, sendo... hoje não é muito politicamente correto, porque aí tu vem para baixo. Então, mas a gente sabe falar um pouquinho melhor, mais bonito. Mas depois de Cristo vem isto. Então, eu diria que no curto prazo é a grana. Não é só isso, tá? Porque, assim, tu tem maneiras e a gente... Aí tem o lado da experiência positiva que tivemos, né? O cara também olha, por mais, vamos chamar assim, limitado, abre aspas, Pedro Bock ele seja, ele olha, ele sabe o que é felicidade, o que é euforia, o que é depressão. Então, ele olha para a empresa e vê, pô, essa empresa ela é pequena, mas ela tem sonho, o cara fala e entrega, ele lança 3 produtos por ano, então eu vou me aposentar, morrer aqui, entendeu? Então, tem que ter o dinheiro, mas não adianta só o dinheiro, não adianta tu dizer para o cara, porque se tu disser para um vendedor hoje, olha, eu vou te pagar 20% de comissão, tu vai ganhar 200 mil por ano, ele sabe também, isso vai durar, vai ser o aeroporto de Congonhas, é pista curta, daqui a 6 meses eu não estou. E ele quer
fazer uma carreira, alguns querem crescer numa posição melhor, outros não querem fazer um encarreiramento mais horizontalizado e crescer, mas é dinheiro, é perspectiva e é um ambiente bom que está ligado à liderança. Então, a liderança tem um papel importante em gerar confiança, em vender essa perspectiva real, né? Mostrar aqui, viu, cara? Nós falamos que ia lançar 2 produtos, lançamos 4. E aí tu vai lá e futrica ele, mexe na cestinha dele, ele te dá, porra, mas não dá lá, mas ele fica contigo porque ele vê que a empresa é progressista. Então, não é só o dinheiro, não. Eu acho que, assim, é confiança, perspectiva e grana, evidentemente, né? Se tu perguntar para um dono de uma empresa, o cara também não vai dizer dessa forma, mas ele quer dinheiro, normal, né? Então, mas tem que ter aquele sonho que tu consegue traduzir enquanto liderança no mundo real. Está aqui, ó. Nós falamos que ia lançar 3 vitaminas, lançamos 4. Tua cestinha está mais cheia. Mas é evidente que um dia tu vai perder, vai ter linha dupla, espelho de vendedor, painel, porque a empresa precisa ser de permanência, não de sobrevivência, né? A não ser que tenha um mindset que diga, né? Aí o alto comando vai saber, olha, eu quero uma empresa de sobrevivência. Vamos lá para a share, mata a última linha aí, porque eu preciso vender a empresa. Mas, de um modo geral, academicamente, as empresas querem ser de permanência. Tem que atrair o acionista. Entrou dinheiro cada vez mais. Eu trabalhei em empresas que dizem que a empresa foi comprada. Os caras querem comprar e querem mesmo. Mas agora o acionista, tu vai lá, olha o acionista, idade cronológica, filho, perspectiva, cresce, ele olha a última linha, o que eu vou fazer com o dinheiro? E aí tu deixa o cara dormindo mal, mesmo ele tendo oferta, ele segue com aquilo ali. Então, de novo, cara, é tão simples, na minha experiência, quanto isso, né? A gente costuma dizer que são 3P, né, Jefferson? Não está fechando o circuito, perspectiva e papo. Tem que ser esses 3 P's aí, né? É muito papo com a galera, muito pilas e muita perspectiva de poder crescer, né? Jefferson, vou te fazer uma pergunta, assim, a minha mulher me acusa de ter surdez seletiva, eu só escuto o que eu quero que ela diz, daquilo que ela fala, né? O que as equipes de vendas não te escutam? E aí diz assim, cara, não adianta, os caras não escutam. A gente fala, isso, ele tinha que ouvir isso, e a equipe comercial não escuta. Onde é que você acha que tem um problema de delay de escuta da área comercial? Cara, de novo, é um adestramento, né? Eu acho que eles não escutam várias coisas, assim, mas assim, entender que tu vai reduzir um setor, estou pegando na operação, é complicado, que tu precisa mexer no preço e calibrar porque o insumo aumentou, é complicado, né? Mas que tu vai mexer na cesta dele é complicado, por isso que eu digo, e aprendi isso, né? Não é algo que a gente vai aprendendo, né? Tu vai tomando as mancadas, mas eu acho que é o que tu falou, um bom papo, uma boa conversa honesta, né? Mas, de novo, não é só a conversa, vamos lá para aquilo, venda não é sorte ou azar, é ciência. Tu vai lá, pega a carteira dele e diz, Clóvis, para aí, cara, faz 3 meses que 50 clientes tu não vende, tu vende em 100 e tu tem um custo, porque está aqui, tu olha 250 quilômetros, o cara igual não vai te dizer na reunião, mas tu vai encurtar esse jogo de tênis, tá? Ele não vai te ouvir, mas ele vai sensibilizar. Quando ele for para casa, por mais burro que ele seja, assim, eu faria o mesmo que ele, mas é que está me afetando. Mexeram no meu queijo, mas eu faria o mesmo do que ele. Então, é um papo honesto, é um papo de que tem necessidade, que tu mostre para o cara, né? Ainda que tu tenha, que tu vá com fatos e dados, porque ele tem isso, ele diz, o concorrente está vendendo a tanto, quando se trata de preço. Então, tem que ter dados. E tem que ter, claro, a liderança em que o cara realmente confie, né? Pô, esse cara tá... E aí, ir sensibilizando o cara. Normalmente, o representante, de modo geral, ele não escuta, né? Ele ouve. Então, de modo geral, né? A gente é assim, a gente é seletivo. O cara tá falando hoje ali, não, mas eu ouvi do Celso conversando o problema, tu dá uma desligada. Puta, eu não posso entrar nessa, estou com tanto problema. Aí o cara fala, pô, estou um projeto para ti, de consultoria para te estruturar, vou te pagar tanto. Opa, agora eu quero escutar. Então... tem que botar o ouvido para um tempo menor e para a receita, e tentar escutar o que é despesa e custo, né? Ouvir o que é despesa e custo e escutar o que é receita e tempo menor, é mais ou menos isso. Tá certo. Jefferson, não só na posição de diretor comercial, como tu vê, tu também passou pela função de vendedor, ou seja, ralou pra caramba nessa tua trajetória, apesar de ser um garoto de 49 anos. A pergunta, qual é o desenho de perfil ideal de gestor comercial?
Eu preciso dar uma receita para o gestor ideal. Vamos lá. Eu diria que tu tem que olhar, assim, mas eu acho que é para a pessoa, né? Tu tem que olhar para o cara, independente da idade cronológica, e ver se o cara tem um mínimo de conhecimento de capacidade analítica. Precisa ser, tá? Não dá. Isso não dá para não muda, né? Que é a parte racional. Na parte emocional, eu diria que o cara tem que ter a capacidade de ter uma gestão de atenção e um nível de maturidade alto. E se o nível de estresse que o cara... se tu puder olhar para o cara e dizer assim, puxa, esse cara não vai me trazer um nível de estresse, ele não é ouvido, ó céus, mimimi, ele é mais fatos e dados, não é também um faz de conta, claro, vai dar tudo certo, mas um cara com nível de motivação, de inspiração alto, né? Eu acho que é isso que a gente, de um modo geral, acerta e erra, tenta buscar. Porque é muito comum, na primeira pancada, o cara não ter. Então, um cara resiliente, o cara com uma formação alta, um cara perseverante. Né? Para quem é da área comercial, precisa ser. Eu estou vivendo um momento que eu preciso ser perseverante. Eu tenho que ter resiliência, entendeu? Eu acho que o dia a dia do cara tem que ser, porque o cara ouve muito não. Então, e ele traz isso e vai contaminando. Ele tem que tentar buscar a alternativa do sim. Né? Então, tudo que eu converso com as pessoas, todos os webinars ou live que eu conversei, eu estou na casa de um amigo aqui, que me recebeu muito bem, está me recebendo muito bem, é um amigo de muitos anos, ele é CEO de uma empresa italiana, de aviação, na área de aviação, então, e um cara com uma formação mais racional, financeira. Mas quando tu vai conversar, a gente bate um papo, senta, toma um esquinho de noite, conversa alguma coisa aqui, ele é os mesmos problemas. A produtividade, a liderança, cai em pessoas. Então, não muda. Muda só o endereço e a formação do cara. Mas é as pessoas. Então, assim, se tu tem crença que as pessoas podem fazer a diferença, tentar buscar um cara que tenha uma alta capacidade de gestão. Não é formação só acadêmica. É muito do mindset, assim, porque isso tu não vai mudar. O cara é ó vida, ó céus, não dá, o preço é baixo. Eu costumo dizer, eu dizia para o pessoal, sem querer ofender, eu ouvi isso, não criei, aprendi, desconto e burrice não tem limite. Então, a única coisa que não tem limite é burrice e desconto, no bom sentido, mas é verdade. Então, daqui a pouco tu tá dando o produto para o cara. Então, tu tem um cara que é aderente, que busca, que joga o tênis um pouquinho mais as rodadas, né, que tem esse mindset, tem que estar agregado para uma liderança. Não está no currículo acadêmico, não está na formação, ainda tem que ver um monte de coisa que tem que vir também. Na minha visão, é isso. Assim, a minha experiência sempre deu mais certo. Eu peguei cara que não era tão preparado, mas o nível de motivação tão alto, que ele está tão disposto a aprender e aprende mais rápido, e peguei o cara que é um professor pardal, mas o nível de resistência para o novo, para entender, para ser dono da opinião, não dá. Então, traduzindo isso, a busca constante nossa, ainda que eu não seja, é aquele cara com penso de dono, com dor de dono, tão simples quanto isso. Que entenda, sem puxa-saquismo, que apagar a luz quando pode apagar não muda nada, como ele faz na casa dele, que olhar para esse tipo de coisa. O gestor tem que ter dor de dono, se ele quer alguma coisa para frente aí. Penso de dono. Tá certo. Não, e uma coisa curiosa que tu sempre trouxe, eu defendo muito essa tese, também tem que olhar DRE, né? O cara tem que entender de número, né, Jefferson? Não dá mais... Não tem dúvida. Não tem... O número da companhia, né? Então, eu acho que um elemento importante que você está trazendo também é esse lado também, de conhecer a dinâmica toda de construção de resultados e entender de onde que vem esse resultado, entender a lógica dos números todos. Jefferson, uma pergunta mais técnica agora aqui, vamos lá. Conflito de canal. A gente encontra muitas vezes assim, tu tem um determinado ponto de venda que tem uma condição financeira melhor dada do que outro ponto de venda. Como é que se administra o conflito de canal? Ele tem que ser administrado? Tu acha que tem que ser evitado? Ou tem que ser topado e é do jogo? Como é que você lida com um conflito de canal? Eu não sei qual é o conflito, tá? Mas vamos pegar de uma forma geral. Existe um conflito de canal, tu tem que resolver isso. Aceitar que as coisas são assim. Tem coisas que assim, eu vou trabalhar minha vida inteira para transformar o meu filho, que é introspectivo, em extrovertido. Bobagem. Aceita, relaxa e goza, e desculpa o termo, né? Mas é papo de adulto. Relaxa, goza, aceita e vê o que tu pode fazer, porque vai existir isso sempre. Né? Agora há pouco eu estava falando com esse meu amigo, né? Na rede tal, acontece que os caras descadastraram o produto porque eles são devagar. Meu irmão, bate no teu gerente de contas.
Porque ele tem que ir lá resolver. Não, mas ele resolveu, ele mandou lá para o gerente de compras que estava o problema de abastecimento das lojas do CD, estava demorando, descadastrou, o produto morreu. E ele vai ficar contando história para o mundo, para sensibilizar. E tu, como proprietário da empresa, está compadecido. No bom sentido, tá? Não estou dizendo que tu não pode se compadecer. Cara, isso aqui é um bebê, a conta é tua. Eu quero saber. Ele mesmo te contou a história quando tu perguntou o que tu fez. Não, eu mandei um e-mail para o comprador. Não, mas tu tem que dormir lá no depósito dele. Porque essa loja, estou vendo ali Redoxon, estou vendo Sandal, estou vendo Benegrip, estou vendo outros produtos. Então, ele tirou o produto que não vendeu. Né? Então, é isso. Não foi porque ele se enganou, porque se vender, ele não tira o produto. Então, é isso. Se tu aceitar isso e agir, não tem. Então, quando eu falo aceitar, assim, aceita, tira o problema e senso de urgência para resolver. Ponto. Não tem muito isso. Qual é o problema? Logístico. Resolve com a logística. Qual é o problema? Financeiro. Mas é que o cara quer fazer um puxadinho sempre. Eu aviso fulano, aí saio de lá o gerente de compras, entra 400 fornecedores, uma rede que vende 20 bilhões, aí o cara só teve isso aqui, tem que botar o código de barra, tem que cadastrar esse produto, o endereço, não sei o quê, e as coisas vão se dispersando. Então, é atenção para isso, assertividade no momento da comunicação. Cara, desculpa, mas é tão simples quanto isso. Né? Então, podia sofisticar. Então, aceita e resolve, entendeu? Rápido, mais rápido do que o outro, senão alguém te atropela. E depois que morreu, não adianta tu ficar contando história dentro da empresa, que tu até fez, que tu até viu. Se o cara tiver maturidade, nós falávamos antes do perfil, ele vai saber que isso é responsabilidade dele e que ele tem que resolver. Não dá para transferir e dar procuração de responsabilidade. E ele também vai crescer, porque aí tu vai para uma gestão de alta performance, tu vai para um nível de representatividade do teu negócio muito melhor. Então é isso, é sempre cair em gente, né? Não tem saída. Perfeito. Jefferson, estamos encaminhando aos finalmente aqui, passou batida essa horinha. Queridão, vamos fazer mais uma pergunta aqui. Para quem não é uma marca líder, não tem o menor preço, como é que eu faço para fazer barulho no ponto de venda, colocar o meu produto, cadastrar o meu produto, ajudar o canal a fazer as ações de trade e ter sellout para a gente poder fazer novo sell-in? Quer dizer, eu não tendo uma marca líder, não tendo o menor preço, de que maneira eu entro no ponto de venda? Bom, então, vou usar um termo aqui, estou tendo cuidado porque tem crianças no ambiente, mas, assim, primeiro ponto, relaxa e goza, né? Porque senão a gente fica naquele discurso, assim, de novo, eu não tenho uma marca líder. Primeiro eu tenho que saber o seguinte, eu tenho interesse em ser líder? Né? Todo mundo quer ser, né? Todo mundo tem um sonho, mas assim, o cara não quer. Não, eu quero. Não, tu não quer, tu sonha em ter. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tu tem que criar a tua personalidade. Então, vê o que o líder faz de bom, vê se dá para integrar no teu negócio, vai lá e aplica. A aplicabilidade do negócio não tem muito mistério. Então, primeiro é definir. Às vezes, por não ser líder, dependendo da empresa que tu tá, eu vivi isso. Tu tá lá, tu não é o líder, tu não apanha tanto, e tu fatura 22 milhões com uma margem de contribuição de 62%. Onde é que tem isso aí? Se tu for líder, tu vai faturar, em vez de 30, 40, e na última linha vai sobrar 2 milhões. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que tu quer? Share ou rentabilidade? Garrafa cheia ou mulher bêbada? Não dá para ter as duas coisas por muito tempo. Eu não acredito. A não ser que seja uma inovação constante. Ou se a empresa tiver ineficiente. Eu costumo dizer, se tu tiver, diz assim, puta, essa empresa era pública. Ela era pública há 30 anos. Porque tu conseguiu, não é porque tu é herói que tu é bom, por mais que o acionista bata a palma. Pô, tu conseguiu uma empresa de 60 anos, tu conseguiu share e rentabilidade por mais 10, copiando os outros, a empresa estava para trás. Não é tu que é bom, qualquer idiota faria. Então, eu te diria que é isso, cara. Tem que criar, primeiro, ter a tua própria personalidade e entender que estratégia tu vai adotar se o teu desejo for ser líder, né? Não adianta tu dizer assim, ó, eu vou fazer que nem ele vende a R$ 1,99, eu te gripar, eu vou vender. Sim, mas tu tem estrutura de distribuição e fábrica? Não tenho. Tem 27 CDs? Não tenho. Tu consegue vender a R$ 1,99? Não. Então, pronto, cara. Então, relaxa e goza, né? Com todo o respeito, porque não adianta. Agora, se for o teu desejo, olha, não é te compadece. Olha o que o cara tá fazendo e tenta adaptar no teu negócio, talvez projete um cenário de mais médio e longo prazo. Né? Então, eu vejo esse desejo aí de todo mundo, né? Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer, e às vezes, por ser líder, pega um cara do financeiro cartesiano lá, o cara diz assim, não, cara, quando a gente não era líder, sobrava 10 milhões, agora que a gente é líder, sobra 3. Então, aí é posicionamento da empresa, tá? Tá bom, tá certo. Umas folhinhas. O braço liderança.
Eu anotei numas folhinhas um monte de coisa, mas nada de pergunta tua vem que eu consigo colar na folhinha e dizer, pô, pelo menos eu anotei um monte de coisa e dá para me adaptar. Boto o olho para o lado aqui, mas não dá, esse cara não me faz uma pergunta que já está prontinha a frase. Então vamos combinar que no final as perguntas difíceis ficam para ti e as fáceis ficam para mim, tá? Bom, perfeito. Queridão Jefferson, maravilhoso. Eu vou pegar 3 perguntas aqui dos nossos participantes que estão no chat aqui. O Lino, o grande Lino, o professor Lino, trouxe assim, no caso de uma farmácia, qual é a vantagem para a farmácia oferecer um produto mais barato para o cliente se ela pode oferecer um produto mais caro? Resposta muito rápida, Jefferson. Muito rápida. Então, assim, ela pode ter adesão do cliente numa cesta de compra maior. Ela pode fidelizar mais o cliente. Ela quer vender mais caro, mas é melhor vender porque para não perder o cliente, tá? Então, basicamente isso. A farmácia quer vender mais caro do que o dono da indústria farmacêutica, se ela puder. Mas às vezes o cliente ele já está um pouco mais informado, já tem um produto do lado com preço, então mudou o mundo. Ele já sabe que genérico existe, o cara mais ignorante de formação, e às vezes ele vende esse produto barato que ele poderia vender a 15, ele vende a 9, mas vai um sabonete e um band-aid junto na cesta. Porque ele talvez tenha um modelo de negócio que sensibilize o cara, está na boca do caixa algum flaconete para hepatoprotetor. Então, ele consegue aumentar o ticket médio dele, ainda que ele venda o produto principal que ele vendeu mais barato. Em resumo, é isso. E não perde o cliente. Só isso. Quer dizer, vende no mix, né? Ganha no volume. A outra pergunta do Renato... É isso aí. Outra pergunta do Renato Meneghetti aqui, importante. Os gestores comerciais do segmento farma não possuem usualmente uma equipe de propagandistas que visita os médicos para fazer a amostra grátis, etc., e uma outra equipe que vende para os canais? São 2 equipes distintas, com 2 atividades distintas, ou não? Ou é uma equipe que faz as 2 coisas? Depende, mas assim, em linhas gerais, existe uma equipe com gestão para visitar a farmácia e tem uma equipe com gestão para visitar. Às vezes tu tem um puxadinho, então tu vai lá e diz para o cara, tu vai visitar 100 médicos, mas tu está num brick aqui, numa região geográfica em que tem 15 farmácias. Procura ver visita no teu painel também essas 15 farmácias, não para vender, para mostrar para o cara que está indo visitar esses otorrinos da região que é importante esse lançamento ele ter na farmácia, porque assim, o grande problema é ruptura e perda de venda com o advento do genérico. Estou falando de prescrição, tá? Então, tu gerou uma receita, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Então, às vezes, o cara tem no painel lá as 15 farmácias da região dele que ele pode direcionar, né, orientar o médico, olha, o senhor pode mandar porque o produto já está na farmácia. Então, agrega. Mas, de um modo geral, isso é separado, tá? Normalmente. Mas tem algumas empresas que visitam o médico que o próprio propagandista tem na região dele 15, 20 farmácias. Certo. O Daniel traz uma pergunta aqui. A indústria farma não vende direto ao consumidor? Tem alguma regulamentação que impeça que seja vendido direto? Ela precisa, por lei, vender via canal? Ou ela poderia, por exemplo, a indústria vender direto? Alguns produtos, quando tu pega, aí tem a questão regulatória, né? Então, quando tu pegar correlato, alimento, suplemento, ela poderia vender, mas é uma venda que não se paga. E tu acaba arrumando conflito com o atravessador e com a farmácia. Porque como é que tu vai vender na indústria farmacêutica uma caixa, por exemplo, de Resfenol, entregar na casa do cara, de R$12,99, e o frete para isso? Então, ela tem um picking, mas o picking é na farmácia. E aí tu tem a cadeia, né? Então, de um modo geral, acho que isso vai mudar, a rastreabilidade, isso deve mudar, mas alguns produtos sim, agora medicamento não. Ela não pode vender, abrir um site lá, ela tem programas de fidelidade em que tu adere para uso contínuo, mas tu vai lá na farmácia e busca, porque tu tem que ter o farmacêutico, né, presente, mesmo que ele não te oriente, tu tem, de novo, aquela questão regulatória é muito forte do canal Farma, é muito importante. Então, eu acredito nisso no curto prazo. Uma ou outra categoria, mas aí nós estamos falando de higiene e beleza, né? Aí é um leite para idoso que está lá, aí nós estamos falando na higiene e beleza, tu tem batom, shampoo, mas tu tem lá um fixador de dentadura, mas de um modo geral não, ele é o B2B, ele é distribuidor farmácia. Perfeito. A última pergunta para a gente esgotar o nosso tempo aqui, Jefferson, o que é determinante na execução comercial perfeita? Assim, essa é uma execução comercial perfeita. Essa é a última pergunta. As demais, depois eu mando para o Jefferson, ele responde para vocês. O que é determinante para uma execução comercial perfeita, Jefferson?
Eu diria assim, eu não vou fazer um merchandising para ti, mesmo sendo a tua área, né? Primeiro que assim, a execução comercial perfeita é quando chegou, vem o que o cara esperava vender, chegou em casa, o cliente comprou e aí o pagamento foi feito. E o financeiro está satisfeito, concluímos e o cara não está devendo. Para isso, o que precisa? Treinamento e desenvolvimento. E só que, de novo, aí vai depender, vou dar uma opinião, tá? Eu não acredito em coisas muito efêmeras, assim, muita euforia. Então, é quase que uma educação continuada, tá? Não estou falando que tenha que ficar pendurado em A ou em B, mas tu tem que ter uma educação continuada, uma metodologia, um padrão de trabalho, criar o teu padrão. Se ele é bonito, se ele é feio, tu tem um padrão de trabalho, sistematização, né? Então, eu reúno os caras às 7h30 da manhã, vou pegar um exemplo simples, e tomo um café com o cara, eu tenho disciplina necessária, eu respeito os caras, levo uma atratividade, falo da meta, beleza, vamos à luta, mas eu tenho uma metodologia, aí tem uma ferramenta, eu tenho um sistema de venda que é robusto, que é inteligente, que é feito para burro, não para inteligente, tem uma série de coisas, mas eu digo assim, uma metodologia de execução comercial com disciplina, e um vendedor aderente, e um gestor que consiga... o cara fala assim, eu preciso de um gestor que consiga mobilizar uma pessoa. Eu digo, não, cara, não mobilizar, tu para, né? Nunca vi mobilizar, não precisa mobilizar. Eu preciso de um vendedor que precisa botar o dedo naquele lugar do cara, mas que o cara goste. E o cara diga assim, puta, esse eu confio, então é mais ou menos isso. De forma sistemática, dia sim, dia não, uma vez por semana, o cara tem que ver esse senso de organização que ele vai melhorando nesse sentido. E aí, persistência, né? Aí todos os verbos que tu quiser dar aí, perseverança, que tu consiga mostrar para o cara que tem oportunidade, muito mais olho do que remela, né? Porque senão o cara vai ficar no mimimi, no ó vida aos céus. Então, a liderança define tudo. Então, mas é isso, eu acho que disciplinado com metodologia, simples. Não cria muita coisa para encher a cabeça do vendedor, que ele, assim, mas quando tu faz fácil, ele manda o WhatsApp elogiando para todo o grupo. E quando tu cria muita coisa, ele também manda o WhatsApp enchendo o saco e não produz. E parou ali 3 minutos escrevendo coisa para encher o saco. Então, tenta acertar. Não é fácil, tá? Mas vou usar uma palavra com todo respeito, aspas aí, né? Não é treinamento e desenvolvimento, é adestramento, né? Entre aspas. O cara tem que estar, e que o cara saia dali condicionado, motivado, com garfo. Aí brilho nos olhos, como diz alguns consultores aí, mas precisa ter. Mas eu diria que, tecnicamente, o cara está preparado no produto que ele vende, no concorrente, nas perguntas que o cara vai dizer, as 5, que é previsível, absolutamente previsível. Ele vai vir em preço, o que eu digo? Ele vai dizer que o outro ele comprou ontem, que está com o estoque cheio, vai passar no final do mês. O que eu digo? Então, é preparo, treinamento, produto, concorrente, e depois metodologia, que é a tua praia aí, uma metodologia de execução comercial que pode ser adaptada ao teu negócio, pode ser um padrão, como é que chama assim, algo pronto, né, de prateleira, pode ser algo que tu tem. Eu gosto mais da coisa um pouco mais aderente ao que tu quer fazer do que algo de prateleira, né, respeitando algumas técnicas. E aí a coisa, eu diria que de modo geral vai, né? Então é isso. E um pouco de sangue, suor e lágrima, né? Não muda. Isso eu acho que não muda. Cara, genial, como sempre, Jefferson Lemos. Cara, sensacional. Papo reto, é isso aí, cara. Muito, 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 muito obrigado, Jefferson, pela tua participação. Eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Reitero que esse material estará à disposição de todo mundo para divulgar junto ao seu pessoal, né, com os filtros necessários, o entendimento das ideias que estão sendo trazidas. O grande barato é esse, a gente poder trocar ideias. Esse é o grande barato. Jefferson, eu passo a bola para você fazer o teu encerramento, dar o teu boa noite para todos aí, e agradeço, já aviso vocês, os próximos eventos estarão disponíveis também na nossa rede social. Fiquem atentos, acompanhem e divulguem para todo mundo aí da comunidade de eventos. Jefferson, muito obrigado. Teu boa noite, queridão. Manda lá. Tá bom. Então, Clóvis, primeiro, obrigado aí pela gentileza do convite. Fiquei muito feliz e honrado aí por poder participar. Agradeço a turma que está participando. Eu conheço poucos aí, né? Quer dizer, conheço uma parte, né? Alguns especiais amigos aí, e aí esses podem dizer se é mentira ou não. Eu vi que entraram aí ex-subordinados, ex-pares, chefe, colaborador, então tem uma galerinha aí que eu conheço. Desculpa se eu me excedi um pouquinho, né? Eu tô com um copo vazio, mas era água, tá? Agora eu vou tomar outra coisa. Mas a gente se acaba, como falou ali, um papo reto e não tem problema, é maioridade, então eu também quis fazer algo descontraído. Não precisa falar bonito para dizer o que precisa, né? Ou pelo menos o que tu pensa.
E obrigado pela gentileza mais uma vez, e um abração aí nos meus amigos que estão aí, e ex-colegas, e as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer aí. O meu LinkedIn está lá, então hoje nós só botar Jefferson Lemos Acha, se quiser colocar lá, eu escrevo pouco lá, porque eu não sou consultor e nem palestrante, e mais ou menos um executivo ali que toca o negócio, não estou nessa praia ainda, nem me sinto habilitado, mas foi muito rico, e também, de certa forma, tu também vai aprendendo com esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é isso aí. Obrigado, aí. Beleza, gente? Obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos que participaram com a gente aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Um abração.